Você vai aparecer aqui. Deixa eu entrar já. Vou mandar aqui para muitos amigos. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Olá! Olá, Tudo bem, pessoal? Boa noite. Então, para quem já está chegando por aí, né? Estamos aqui então na Hospitalar ATS para a gente começar mais uma live aí para a galera, né? O tema da nossa live de hoje qual é? A arte de fazer do limão uma limonada. Né? Nós temos hoje aí o prazer, né, de ter conosco a Laira Zeus, né, Laira? A Laira é executiva em RH, 25 anos aí de experiência, né, no mercado de empresas multinacionais. E a nossa live de hoje, né, em referência aí à Semana da Mulher, ela é toda voltada então para as grandes mulheres, para todas as grandes mulheres, né? A gente vai estar falando um pouco aí de resiliência e tudo que envolve a resiliência e com bastante foco assim nesse momento atual que a gente está vivendo e também com foco na mulher. Então, antes da gente começar a conversar um pouquinho aqui com a Laira, eu queria compartilhar com vocês, né, com aqueles que já estão aí na nossa live, então nos assistindo, algumas informações, né? Essa é a Semana da Mulher e não só na Semana da Mulher, mas todos aqueles dias que tem, né, de Páscoa, Natal, enfim, tudo mais, são datas comemorativas, né? E nessas datas comemorativas, as pessoas gostam de ganhar um presente, né? E no Dia da Mulher, normalmente, o que a gente ganha? Chocolatinho, uma florzinha, né? Um presentinho. Então, assim, primeiro, isso é muito legal, a gente adora ganhar presente, podem dar presente. Mas eu queria compartilhar com vocês algumas informações de um vídeo que eu assisti essa semana no Instagram e eu achei muito, muito interessante mesmo. Porque essa data, né, do Dia Internacional, então, da Mulher, além de ganhar presente, né, a gente tem muito mais a comemorar. Porque foram anos de vitórias e de muitas conquistas que nós tivemos, né? Então, eu quero dizer aqui para vocês alguns números que eu achei bem interessantes. Então, vamos lá. Em 1879, gente, foi a primeira vez, então, que foi, né, autorizada, então, uma lei que permitiu a primeira mulher a estudar na faculdade, em 1879. Agora a gente vai para umas datas aí mais pertinho e daí vocês vão começar a entender o que eu tô querendo dizer. Em 1932, tá? Foi então a primeira vez que as mulheres ganharam direito ao voto, gente, em 1932. Só que detalhe, elas ganharam direito ao voto desde que elas tivessem a autorização do marido. Olha só. Em 1974, bem pertinho aí, hein? Faz poucos anos atrás. As mulheres, então, deixaram de precisar levar um homem ou um marido para assinar um contato de cartão de crédito. Como assim? Precisava até 1974, gente, levar um homem para a mulher poder assinar um contrato de cartão de crédito. Olha a loucura. E a gente não precisa ir muito longe, né? A gente vai falar agora de uma data bem recente. Acho que todo mundo, no momento, já ouviu falar muito. Na verdade, a gente escuta hoje falar praticamente todos os dias, tem na notícia, a gente escuta notícias falando da Lei Maria da Penha. Vocês sabem quando que foi criada a Lei Maria da Penha? Gente, foi em 2006. 2006. Então, assim, foram muitas conquistas, né, durante todos esses anos, mas muitas delas foram conquistas recentes, né? Sem falar aí um pouquinho de momento atual, que depois a Lara vai falar um pouco mais pra gente também sobre isso, que ainda hoje, né, em 2021, né, as mulheres ocupando o mesmo cargo
de homens dentro das empresas ainda recebem cerca de 30% a menos, às vezes até mais, né? Então isso a Lara vai falar também pra gente um pouquinho mais. Então por que eu quis trazer, enfatizar, né, todos esses dados e essas datas? Porque foram anos, muitos anos, que mulheres, assim, sofreram, passaram dificuldades por adversidades, né? Mas muitas delas persistiram, por isso que essas leis surgiram e elas foram criadas, né? E nós vencemos. Então, eu sei que a gente hoje vive um momento difícil, né? Muito difícil, tem pessoas aí sem emprego, sem ter o que comer, perdendo familiares, mas assim, gente, é nesses momentos difíceis, são nessas dificuldades, né, que a gente passa, que a gente aprende a ser forte, né? Muitas vezes, se a gente não passar por esses momentos, a gente vai continuar assim numa boa, achando que tá tudo, né, lindo e maravilhoso. Então isso nos faz mais fortes, nos faz pessoas melhores, né? E agora eu vou passar então um pouco aí a bola para a Laira poder conversar com a gente, falar então dessa tão famosa resiliência, né, Laira? Boa tarde, boa tarde, gente, tudo bom? Que grande prazer poder estar conversando aqui com vocês, poder trazer um pouco das minhas vivências, da minha experiência, da minha resiliência de vida, né? E eu escutando a Raquel trazer isso, o quanto, né, nós temos que nos indignar com esses números, com o que a gente já viveu, o que a gente vive, e o quanto nós somos fortes e o quanto nós somos resilientes para conseguir, apesar de tudo o que a gente vive, sermos seres humanos, sermos mães, sermos cuidadoras de tantos e tantas, né? Porque não é novidade para ninguém que o nosso dia a dia, ele é muito mais puxado do que dos homens. Por mais que a gente tente falar fazer movimentos de trazer o homem, o companheiro, que quer que seja, para nos ajudar, né, no dia a dia, e que não é um ajudar, né, deveria ser lado a lado, não tem essa palavra de ajuda, né? Eu me incomodo muito e eu fico bem feliz quando o meu filho, eu tenho um filho de 18 anos, e que ele diz assim, bah, mãe, eu tenho orgulho de ti, quando tu cobra essas coisas do pai, porque o pai diz assim, ai, tô aqui te ajudando. Mentira, não tá ajudando, né? A casa é de quem? Os filhos são de quem? Os filhos são dos dois, a casa é dos dois, não tem essa de ficar ajudando. E o quanto a gente escuta isso, ah, o meu marido é legal, meu marido me ajuda a cuidar dos filhos, ah, o meu marido me ajuda a lavar a louça. E tombas, né? Do marido, tu não tá ajudando coisa nenhuma, tu tá fazendo, não tá fazendo mais do que a tua obrigação. Então, assim, eu acho que a gente vai ir conversando um pouco mais sobre isso, mas é só trazer algumas dessas coisas para que a gente possa ir se dando conta e pensando, né? O quanto esses números são impactantes para a gente, e não estamos nem falando de tudo, né, Raquel? Hoje eu tinha te comentado que até a reforma trabalhista agora derrubou um artigo da CLT, em que nem eu que trabalho com RH há tantos anos, sabia que tinha um artigo lá que para a mulher trabalhar tinha que ter autorização do marido. Então isso estava na CLT até 2017. Esse artigo só caiu na CLT com a reforma trabalhista. É claro que a gente não usava, mas está lá, né? Estava escrito isso lá. Então, a importância da gente conseguir se dar conta do nosso papel e de ir lutando, sim, e derrubando essas coisas, mas sempre... Eu acho que assim, o quanto que isso, né, pelo menos na lei, né, desde lá, muitos anos atrás, coloca, né, colocava pelo menos na mulher essa dependência, né, do homem. E eu acho bem legal isso que tu falou em relação ao ajudar, né? Eu acho que o homem, a mulher, o casal, enfim, a família, né, eles estão ali para estarem juntos, né, unidos, compartilhando, sendo uma equipe também, né? Então, são direitos e deveres para todos, né? Então, não é um exatamente assim, dependendo do outro, mas ao lado do outro, né?
ao lado, é a parceria. Mas tu sabe, Raquel, que, claro, esse tema é um tema que se a gente ficar discutindo aqui, a gente não vamos nem falar da resiliência, a gente vai ficar falando só disso, mas efetivamente nós somos, em grande parte, culpadas por isso, Sim, né? sim. Nós mulheres. Porque quando nós temos filho homem e meninas, né, filha mulher, quantas de nós colocam a menina na obrigação de lavar louça, de cuidar disso, de ir lá, de ajudar, botamos do nosso lado para ensinar a fazer comida, para ensinar como que lá. Não, né? Coloca os dois, né? Coloca os dois, serve, se vai servir um, serve o outro, mas muitas e muitas de nós acabamos acostumando as meninas a fazer trabalho doméstico. Sim. E o menino não vai fazer trabalho doméstico, o menino vai ajudar o pai, uma coisa, não. Então isso se cria desde pequeno, né? Já começa, e isso é uma mudança de mentalidade nossa, né? Nós temos que cultura, a gente tem que mudar essas coisas e se dar conta de que não, né? Não tem, a menina não tem que ser a servidora, né? Se a parceria... Quanto a mulher, muitas vezes, também acaba assumindo as obrigações, né? Acaba assumindo as obrigações para si. Eu vou falar bem rapidamente aqui do outro vídeo também que eu assisti essa semana, que foi de uma pastora, né? Que ela e o marido, enfim, iam naquele outro dia, cada um ia para um lado e ia voltar para casa à tarde. E daí não sabia exatamente quem ia chegar primeiro. Então eles combinassem de quem saísse primeiro, quando voltasse para casa, deixasse a chave lá no tal do esconderijo secreto, né? Tá, ela chegou no final do dia, procurou a chave lá no esconderijo secreto e não tava. E ela, mas como? Será que ele chegou em casa, saiu e não deixou a chave aqui, né? Onde eu falei que era para ele deixar. E ela ficou uma hora e meia esperando e nada do marido voltar. E ela já tava estressada, né? E daí ele chegou. E ela falou, não, eu vou me controlar, vou conversar com ele, vou perguntar, e o nosso combinado, né? E daí ele chegou e perguntou pra ela, mas o que tu tá fazendo aqui do lado de fora? E ela, e agora? E ela, não, eu vou perguntar. E ela, mas e o nosso combinado? E ele, sim, né? Mas quem é que saiu por último de casa hoje? Não foi tu? Então ela tinha saído de casa, a chave estava com ela. E no meio da loucura toda daquela vida no dia a dia, ela não se deu por conta disso. Então, o quanto que essas obrigações, essas tarefas, coisas do dia a dia, a mulher não acaba assumindo, né? Demais, pode ser, e acaba, às vezes, se perdendo no meio da loucura, né? Da loucura de cada uma. Sim, porque diz que não tem tempo nem de pensar, né? Porque se ela considera que se ela tivesse pensado, ela teria, né, raciocinado, tá, mas o que aconteceu? Será, assim, já aquele instinto já de jogar a culpa no outro, de tão estressada, mas isso acontece muito. Então, vamos falar um pouco, então, do nosso propósito aqui, que é falar sobre a resiliência, né? Eu acho que quando a gente fala de resiliência, muito se cria sobre a resiliência, muitas coisas, muitos termos, né? Muitas coisas, às vezes, até difíceis. E o que eu quero trazer para vocês assim, são coisas simples. E é um penso muito simples a respeito da resiliência. O que é resiliência? Raquel, quando tu pensa na resiliência, tu pensa, né, quem conhece um pouquinho de física, né, dos elementos que eles voltam à sua forma natural, a gente pensa na resiliência como uma mola. É uma mola, tu pega a mola, tu aperta, né, e depois quando tu soltar, ela vai voltar à sua forma original. E aí o que eu faço de analogia em relação a isso, a resiliência, essa bola, o quanto tu aperta, né, de uma vez só, e o quanto isso dói na gente de uma vez só, quando tu não teve adversidade na tua vida e num determinado momento tu não passou por nada de situação parecida e de repente tu vai ter que aprender naquela dor, e aquela dor, ela é muito sofrida porque tu nunca viveu, né? Então, vou trazer isso para os nossos dias atuais. Por que tá tão sofrido? Por que a nossa dor, né, é tão forte em relação às questões da pandemia? Não estou nem falando só da dor da perda,
de pessoas conhecidas, de entes queridos, não. Estou falando de todas as dores, de perda de emprego, de perda de autonomia. A gente está num momento, hoje eu estava dentro do supermercado e eu disse, gente, eu queria comprar um copo, eu não posso, porque a gente tá ali, mas a gente não pode, porque os supermercados, né, tamparam tudo e a gente só pode comprar os itens essenciais. Então, aquela questão, né, do nosso poder, da nossa capacidade de ir e vir, dessa liberdade, tudo a gente está tolhido por conta da pandemia. Então, por que está doendo tanto? Porque a gente nunca imaginou que ia passar por uma situação dessa, uma situação de filme, né? Quantos e quantos filmes a gente viu com situações de bactérias, de meteoros e não sei o que, e tudo aquela ficção, e que hoje a gente está vivendo uma ficção, né? A gente está vivendo um ambiente de filme, né? Só que o que acontece? Essa dor, ela vai fazendo com que a gente comece a aprender as coisas de uma maneira diferente, a lidar com as coisas de uma maneira diferente. Não sei se vocês, né, perceberam, assim se deram conta, e eu me dei conta, quando nós começamos com a pandemia lá no ano passado, e a gente começou com essa situação de ficar em casa, de lojas fechadas, de não poder ir para a praia, não poder ir para o parque e tal, a dor, né, o incômodo, ele foi muito maior do que está sendo nessa segunda vez. Né? Por quê? Porque agora a gente veio vindo nesse processo e a nossa resiliência foi aumentando mais. Por quê? Porque a mola, né, ela apertou, e aí, bom, soltou, e agora ela veio apertando de novo e está doendo menos. Está doendo menos por quê? Porque a gente já viveu, né, essa situação e já teve os aprendizados, né, e já está conseguindo lidar com as coisas de uma maneira diferente. Então, o que é a resiliência? Né? É a gente poder suportar as adversidades e transformar, né, os momentos difíceis em oportunidades. Para quê? Para a gente poder aprender, para a gente poder crescer, para a gente mudar. E aí, né, falando da resiliência para a vida da Laira, né, trazendo como eu aprendi a lidar com as coisas de uma maneira menos sofrida, né? Viver os lutos necessários, viver as adversidades, mas conseguir enxergar as oportunidades e fazer desse limão a limonada. Se tu conversar com todas as pessoas que me conhecem de alguma maneira, tu vai saber que um pouquinho, pelo menos um pouquinho do que eu já vivi, todo mundo sabe. Porque eu sou uma pessoa muito ativa em redes sociais, porque eu sou uma pessoa muito comunicativa e eu compartilho muito as coisas, inclusive para que as pessoas tenham oportunidade de, através dos meus aprendizados, poderem tirar as suas lições e poderem também aprender coisas, cada um do seu jeito, porque cada um aprende as coisas de uma maneira diferente, né? E aí está o grande segredo da empatia, né, Raquel? Às vezes as pessoas falam, empatia é tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Não, mentira. A empatia é tratar o outro como ele gostaria de ser tratado, como ele, e eu vou mais além, né, como ele precisa ser tratado. Né? Porque às vezes não é nem como gostaria, porque às vezes ele nem sabe como ele gostaria de ser tratado, mas ele sabe como ele precisa ser tratado. Então, esses aspectos acabam fazendo com que a gente possa aprender. Eu venho de uma situação, uma vida, né, muito, muito dura e muito difícil, de infância muito complicada, de pais e mães separados, de situação de... Quando eu tinha 9 anos de idade, eu tinha um irmão de 13 e um de 12, e eu com 9, e uma irmã de 6. A minha mãe separou, e nós ficamos morando só com ela, minha irmã foi morar com uma tia, e nós passamos muitas necessidades. Nós passamos fome, nós tivemos que comer, muitas vezes eu falo de comer cenoura com um temperinho verde, assim, era a única coisa que a gente tinha para comer. Minha mãe lutava para nos sustentar e passamos muitas e muitas adversidades. Quando eu tinha 12 anos, a minha mãe casou de novo, e isso a gente morava em Pelotas. E eu e meus irmãos ficamos com a minha mãe, com o meu padrasto, que era um homem muito ruim. Quando eu tinha 16 anos, nós fugimos de casa, eu e meus irmãos. E a minha mãe ficou com o meu padrasto. Eu já tinha um irmão que estava com 19, outro com 18 e eu com 16. Nós fugimos de casa,
porque o meu padrasto, ele abusava de mim. E quando eu tive coragem de contar isso para meus irmãos e para minha mãe, que eu achei que a gente não ia mais morrer, porque é uma história muito longa que a gente não vai entrar aqui, mas a gente tem o medo da morte de alguém muito violento te ameaçando, então nós fugimos, achamos, né, e a minha mãe ficou com ele. A minha mãe era apaixonada por ele e ficou com ele, e eu e meus irmãos fugimos de casa e fomos embora morar sozinhos. Eu tive uma vida com esses meus dois irmãos maravilhosos. Nós três trabalhávamos, eu comecei a fazer estágio, os guris trabalhavam, e nós vivemos a nossa vida ali até os meus 20 anos, quando eu casei e vim embora para Porto Alegre. O meu namorado, na época, ele morava também em Pelotas, e ele veio trabalhar aqui, e nós casamos e viemos. A gente veio para cá em cima de uma moto, Raquel. Não tínhamos nada. Eu falo que nós dormimos 3 anos numa cama de solteiro, que a gente ganhou, e assistimos por muito tempo uma televisão preta e branca Admiral, que foi que a gente ganhou também. Isso lá em 1986. E nós ficamos por uns 3 anos nessa situação, assim, até conseguir comprar um colchão de casal, meu marido trabalhando, eu trabalhando, e a gente lutando. E eu fiquei 5 anos fazendo vestibular na URGS, tentando passar no vestibular para administração. Mas que bobinha, né? Eu tinha feito técnico contábil, nunca passaria no vestibular na URGS, né? Não tinha nada das matérias que precisava. Mas depois de 5 anos eu consegui ter condições de começar a fazer a faculdade. Né? Fui fazer a faculdade de administração. Nessa época nós já tínhamos cama de casal, né? Já tínhamos comprado. E eu e meu marido, nós passávamos todo final de semana, a gente ia para Pelotas de moto e começamos a viver uma vida aqui e lá, e fazendo uma vida assim, de casal normal, né? Quando a gente estava começando a ter, assim, engrenar, a pensar em comprar carro, comprar aquelas coisas, assim, eu tive um grande baque na minha vida, que foi, meu pai faleceu num acidente, apesar dele ter se separado da minha mãe e não morar com a gente, eu tinha uma... Foi. Acho que a gente... Voltou. Foi. Eu tive o meu primeiro grande luto, que foi o falecimento do meu pai. Sim. E depois eu tive mais 2 grandes lutos. Eu tive esses meus irmãos que moravam comigo e que terminaram de me criar, né? Eu digo assim. Um faleceu porque se suicidou e o outro, a esposa dele matou ele e se matou. Então eu tive grandes perdas na minha vida que fizeram com que o meu, eu chamo de meu couro, né, ficasse mais duro, né, Raquel? A gente passa por tanta dor, por tanto sofrimento, mas não deixa de enxergar os aprendizados da vida. E aí eu trago uma lição, né? Nós precisamos fazer os lutos necessários. Nós podemos, sim, sofrer, ter as nossas dores e ter o direito de ter as nossas dores, né? Então, se a gente traz isso para um momento difícil, como nós estamos vivendo agora, a gente tem que ter consciência de que nós podemos fazer os nossos lutos, de que nós podemos fazer os nossos lutos das perdas, que nós podemos fazer os nossos lutos de perder emprego, de perder amigos, nós perder nossa liberdade de ir e vir. Então, assim, a importância da gente conseguir se dar conta de que por mais forte que nós sejamos, tem os nossos momentos que a gente vai sofrer, que a gente vai fazer os nossos lutos, os lutos necessários, né? Eu tive os meus lutos necessários, assim, eu perdi com essas dores eu aprendi muitas vezes que tem coisas que têm importância na vida e tem coisas que não têm importância na vida. Então, trazer a leveza de coisas que realmente interessam. Né? Eu vejo muitas pessoas se pegando demais em pequenas coisas, em problemas, em coisas que são materiais e que isso não nos leva a lugar nenhum. Né? Então, e isso é uma lição que a pandemia está trazendo para muita gente. Muito. Porque não adianta tu tem gente, não adianta tu ter dinheiro, não ter dinheiro, tu ter
plano de saúde, tu ter hospitais bom. Se o Covid veio para acabar contigo, tu vai ser entubado como qualquer outro, não interessa se tu é rico, se tu é pobre, e trouxe para igualar, né, muito as pessoas. Então, essas são algumas lições que eu aprendi na minha vida com a dureza de situações que eu passei. Mas, ao mesmo tempo, assim, às vezes eu parava e perguntava, puxa vida, né, Deus? Tanta gente tem uma vida tão normal, né? Tanta gente nasce, cresce numa família, né, estruturada ou não, enfim, mas nunca tem uma situação assim de tragédia na família, de grandes coisas como eu tive assim de tragédia. E por que eu, né? Eu já comecei desde pequena com situação difícil, de passar fome, depois abuso, depois perco meu pai, depois perco meu irmão querido, depois perco outro irmão, porque eu? Né? E aí a resposta veio para mim assim, Deus nunca dá o fardo maior do que a gente pode carregar. Com certeza E Ele não. só vai te trazer, Ele só... Até compartilhando não, mas reforçando um pouquinho, né, essa tua fala, né, primeiro, assim, que aquilo que é sofrido, já diz uma música, né? Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então, aquele momento de tristeza, de choro, ele não vai durar a vida inteira, né? Ele é um momento. E ele pode ser um momento que ele faça parte da tua trajetória, né? E do teu propósito, que seja necessário tu passar por aquilo. Para mais adiante, tu estar mais forte, ou estar preparada para aquilo que está por vir para ti. Que tu, de repente, não faz nem ideia, né? Então, muitas vezes eu acho que justamente a gente faz a pergunta errada, né? A gente, óbvio, nós somos seres humanos, né? A gente vai errar, faz parte, né, do nosso DNA, a gente não vai acertar sempre. Então, muitas vezes a gente pergunta, né, mesmo para Deus ou para um amigo, mas por quê, né? Como tu disseste, né? Por quê? E sendo que muitas vezes a gente poderia perguntar, mas como? Como que isso que eu tô passando pode, né? Pode me ajudar, pode ser daqui para frente, enfim, como que eu posso enxergar isso de uma forma, né, diferente? Porque quando a gente fica perguntando por quê, porque a gente está, de certa forma, se inferiorizando, né? E se colocando cada vez mais para baixo, cada vez mais lá no fundo do poço, né? Então, é realmente a gente ter esse olhar diferente, né? Na hora exatamente. É difícil, né? A gente precisa de um tempinho desse choro, né? Para conseguir enxergar as coisas de uma outra perspectiva. Exatamente, é isso. E acho que esse é o grande ganho, né, de tu conseguir passar por essas adversidades e por tu ter essa resiliência, que é de tu sofrer, de tu ter, né, de tu ser apertado, como eu digo assim, vou te apertando, 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 que parece que a gente não vai conseguir suportar. E aí, tu vai reagindo, tu vai reagindo, tu vai reagindo, e tu vai conseguindo voltar à tua forma original, só que tu vai passando por essas coisas, passando por essas crises, por essas situações difíceis, tu vai voltando à tua forma original, mas muito mais forte. E aí é muito mais difícil, né, Raquel, apertar e tu chegar no fundo do poço, porque tu já passou por coisas tão difíceis que não é qualquer coisa que te derruba. E aí é a grande fala do protagonismo, né? O que é o protagonismo? Muita gente fala, protagonismo é a gente ser dono da nossa vida e das nossas escolhas e do que eu vou fazer com aquilo. O que eu vou fazer? Eu tenho uma grande tragédia na minha vida, ou uma situação difícil, um problema, eu vou me agachar no cantinho e vou ficar chorando, esperando que tenham pena de mim, me vitimizar, ou eu vou sacudir, né, vou levantar, vou sacudir a poeira e vou à luta, eu vou resolver os meus problemas e vou buscar, né, alternativa para superar aquela adversidade, para superar aquele problema. Então, isso, né, e quando tu falou ali, né, do porquê, eu tenho uma frase aqui do Viktor Frankl que ele fala, né, quem tem um porquê enfrenta qualquer como, né? Então, se tu tem um porquê, se tu tem um porquê na tua vida, se tu tem tu enfrenta qualquer como, se vai vir difícil, se vai vir atravessado, se vai vir de lado, tu vai enfrentar as adversidades. Hoje eu te contava, né, um pouco antes de como eu encaro
né, as situações da vida e de como eu levo numa boa, grande parte das situações através desses aprendizados. E aí até vou te contar uma outra coisa, assim, que é um cuidado que a gente tem que ter em relação a isso. Sim. Né, eu te falava hoje que eu tenho 2 filhos, né, tenho a Rafaela e o Arthur. O Arthur tem 18 e a Rafaela tem 13. Nós tivemos filhos depois que nós já estávamos com 15 anos de casado. Hoje nós temos 35 anos de casado, eu, Luiz. Parabéns, que legal. Obrigada. E quando o Arthur, a Rafa nasceu, o Arthur tinha 4 anos. Quando o Arthur nasceu, e quando a Rafa nasceu também, eu saí da Vivo, eu trabalhei na Vivo de 99 até o ano de 2015. Então, por 16 anos eu viajei muito, né? Eu era executiva de recursos humanos dos 3 estados aqui do Sul e tocava projetos nacionais em São Paulo. Quando o Arthur era bebê, desde quando o Arthur era bebê, todas as semanas eu ia para São Paulo, para Curitiba, para Santa Catarina, viajava para todos os lugares. E quem tomava conta do Arthur era o meu marido. Ele trabalhava durante o dia no fundo de casa, que ele tinha um negócio no fundo de casa, e tinha babá, mas à noite, né, eu viajando e quem tocava era ele. E aí um dia eu levantei cedo de manhã, fui viajar para Curitiba. E quando eu cheguei no escritório, né, em seguida que eu estava lá, meu marido me ligou, olha só, tu não olhou na agenda do Arthur e hoje tem festa fantasia na escola, porque ele, né, ia para a escola de tarde, tem festa fantasia na escola, e agora? Aí naquela linha, né, do quem ajuda, quem faz parceria, por que é a obrigação de olhar na agenda do Arthur? Né, era minha. Né, ele é pai. E eu disse para ele, criatura, o guri tem 500 fantasias de Homem-Aranha, Power Ranger, Batman, bota uma fantasia dessa e vai embora. E ele, não lembrava que isso era fantasia. E aí eu voltei no outro dia, e o Arthur, e eu perguntei para ele como tinha sido, né, a festinha e tal, e ele disse, ai, mãe, foi legal, maravilhoso e tal, mas eu não levei lanche comunitário, e os amigos levaram, tinha que levar. E aí eu disse para ele, assim, Arthur, sabe o que é lanche comunitário? Um amigo leva para o outro que é amigo que não levou. Então, na próxima vez, tu vai levar lanche, um outro amigo não vai ter levado, e ele vai comer do teu lanche. Tu ficou com fome? Eu fico, não, mãe, eu comi dos outros. Eu disse, então tá. O que acontece? Se eu sou uma pessoa de ficar me batendo, né, me culpando pelas coisas, eu vou dizer, ai, que horror, né? O guri foi para a escola, não levou lanche e tal. Não, e para ele aquilo foi muito tranquilo, né? Ele entendeu aquilo de uma maneira positiva, ele não passou fome, ele comeu, né? E para mim também, porque eu inclusive achei engraçado, né? Eu disse, olha só, meu guri ficou bem faceiro com essa história do lanche, né? E assim como essas situações, Raquel, eu vivo e vivi, né, muito disso no meu trabalho, na minha vida. Por exemplo, eu fui assaltada, sequestrada, roubaram meu carro e eu fui largada numa estrada e eu tive o tino de pensar em não ficar no mesmo lugar onde os assaltantes me largaram para não ter perigo deles voltarem, se arrepender que tivessem me largado. Então, assim, em 5 minutos eu já estava no outro lado, assim, já tinha, não fiquei ali, sabe, chorando, Então, para tudo eu tenho uma reação rápida e eu consigo ver uma solução muito rápida para fazer as coisas. Aí, né, a gente tem que ter cuidado nessas coisas, porque assim como isso tem um lado excelente, né, super positivo de tu conseguir reagir às coisas muito rápido, tu pode ter uma tendência a minimizar o problema dos outros. Né? Por quê? Porque a partir do momento que o teu modelo mental, né, o teu mindset está formatado daquele jeito, assim, de ser forte, de lutar, de não ficar ali no cantinho, desanimada, esperando que as coisas se resolvam, que alguém venha te ajudar, nem todo mundo tem essa mesma capacidade. Então, quando tu faz gestão de equipes, por exemplo, ou quando tu lida com o público, ou qualquer coisa onde tu tenha relação com as pessoas, e tu tem um comportamento, às vezes, muito forte, né? Tu tem um comportamento muito forte, porque tu minimiza,
É aquilo assim, o que que essa pessoa está me trazendo isso aqui, sabe? Que bobagem. Sim. Ou aconteceu isso. Eu tô com problema disso ou daquilo, ou tô com problema de falta de dinheiro. Problema mesmo é saúde, problema mesmo é morrer alguém, problema mesmo... Não, para Uhum. aquela pessoa que está ali contigo, aquele problema é muito importante, é muito sério. Aquela pessoa não passou pelas mesmas dificuldades que tu Com passou. certeza. Aquela pessoa não teve os aprendizados que tu teve em Sim, relação sim. a isso ou aquilo, a esse problema. Uhum. Então, a gente tem que cuidar também nos relacionamentos para não minimizar o problema dos outros. E aí é uma coisa que, assim, não somente no trabalho, mas Uhum. na família da gente. Certeza. Quantos de nós não se queixa, assim, de uma tia, de alguém, ou de um parente? Porque só se queixa. Porque isso. Porque aquilo. Porque não consegue trabalhar. Porque não consegue emprego. Porque a gente tem que conseguir aí ter a empatia de verdade com aquela pessoa e saber que ela não é igual a ti. Né? E às vezes a gente quer que as pessoas todas sejam iguais a gente, né? Quer comentar alguma coisa? Senão eu Não, eu continuo, porque ia eu dizer engreno. que realmente é bem isso que tu falou em relação à empatia, né? É realmente assim, a gente não querer que todo mundo seja igual, porque não vai ser, cada pessoa é uma pessoa, né, diferente. E de realmente isso, de se colocar no lugar do outro, né? Porque às vezes o que pra mim é bom, o que pra mim é legal, ou que eu gostaria de ouvir, de escutar algo de uma forma, a outra pessoa não vai ser assim, vai ser diferente. Uhum. Então, às vezes eu posso estar comunicando algo que eu tô achando que é super legal, que tá chegando redondinho, mas na verdade não é. É o oposto. E a gente aqui na hospitalar, na área da saúde, né? A gente lida, enfim, com famílias, né? De pessoas, de pacientes que estão, famílias que estão vulneráveis em função de um familiar seu, tá? Num momento difícil, né? Então, o quanto cada profissional da saúde que está lá dentro de uma casa, de uma residência, né? Porque a gente não deixa de estar invadindo, né, o espaço, né, o aconchego do lar daquela família. O quanto esse profissional precisa ter e tem, né, esse cuidado, né, de estar conversando, porque para ele que é muito técnico, né, as coisas são mais simples, são muitas vezes mais fáceis, e às vezes o teu Sim. técnico, até tu falar no teu técnico, tu tá falando normal, mas a pessoa do outro lado que não tem aquele mesmo conhecimento que o teu, né, pode muitas vezes não entender ou receber aquela informação de uma forma diferente. Então, quanto que é importante também esse profissional que está ali na linha de frente, seja no caso dos nossos profissionais, né, que estão dentro da residência, né, da família, ou o profissional que está lá dentro da UPA, esperando quem está chegando lá e está achando que está com Covid, quem está na emergência, né? Tá se colocando também um pouco, né, no lugar daquela pessoa e daquele familiar que tá ali, muitas vezes recebendo uma notícia também não muito agradável. Uhum. Tu sabe que eu tenho uma frase que serve para todas, né, todas as profissões, para todas as pessoas. Antes de ser um excelente profissional, seja um bom ser humano. E Verdade. que a gente nunca esqueça disso. Sim. Eu posso ser um maior cientista, um maior médico, um maior político, enfim, mais competente profissional. Mas eu preciso ser um bom ser humano, eu preciso olhar para o outro, eu preciso entender o que aquela pessoa está sentindo e o Sim. quanto que nesse momento da saúde, a demanda que os profissionais de saúde estão Nossa. passando nesse momento, né? E a gente poder acolher e ser acolhido. Sim. Então, quando tu consegue acolher, quando tu consegue cuidar do outro, certamente o outro vai ter um cuidado contigo, né, Raquel? O quanto Verdade. que quantas vezes eu tenho vontade de fazer um bolo e sair aqui e levar para os enfermeiros e para os médicos, sabe, no hospital, porque eu Sim. sei o quanto as pessoas estão, o quanto está sendo sofrido, né, para esse pessoal. Mas é importante a gente não esquecer o quanto está sendo sofrido para quem está ali, para aquela família daquela pessoa que está ali, né? Então, acho que isso a pandemia está exigindo muito, né, de todos. Uhum. E aí eu queria trazer alguns mantras, né, que eu trago
da minha vida e que eu gosto de compartilhar, né? E trazer para que as pessoas consigam levar, né, algumas coisas do que eu procuro trazer aqui. Eu tive essa vida difícil, assim, que eu falei um pouquinho de nada, né? Que muitas e muitas coisas eu Muitas vivi, coisas. vivenciei e que me fizeram ser a pessoa que eu sou hoje. E por conta disso, assim, por toda essa luta, eu nunca tive nada de graça. Tudo que eu tive foi muito lutado. Mas essa luta fez eu aprender muitas coisas e a principal coisa é o respeito ao ser humano, né? O respeito às pessoas e o amor às pessoas, ao amor ao ser humano. Então, o que eu falo e esses Falou mantras que eu tudo. O trago, assim, amor que transforma. o amor transforma. Amém. Que a gente fala às vezes assim da pessoa corajosa, do quanto eu digo coragem, não é a gente não ter medo, é a gente conseguir enfrentar os nossos medos. Então, não é ninguém é covarde. As pessoas falam, porque o fulano é corajoso. Eu não tenho a coragem que o fulano tem, mas o fulano não está enfrentando aquilo ali sem medo. Né? Em muitas Sim, situações, sim. eu enfrentei muitas coisas difíceis com medo, né? Mas eu não deixei de enfrentar. Então, a coragem nunca é a gente pensar, o fulano nasceu com coragem. Não, a coragem é a gente conseguir enfrentar os nossos medos, não é não ter medo. Quanto mais alto a gente está na hierarquia, eu cheguei ao posto mais alto, né, de executivo de recursos humanos na Vivo, 16 anos trabalhando como executivo de RH. Eu aprendi, né, que quanto mais alto na hierarquia a gente tá, maior tem que ser o nosso pescoço. E aí falo, mas para quê? Para cortar? Não, para engolir os sapos que a gente precisa engolir, eles ficarem armazenados aqui, né, Raquel? Então, quanto mais alto a gente chega na hierarquia, nas empresas, enfim, a gente tem que ter o pescoço para guardar as coisas aqui, guardar os sapos que precisam ser guardados e depois a gente poder digerir eles e falar no melhor momento, né? É verdade. Todo mundo merece ouvir a verdade, né? Todo mundo merece ouvir a verdade desde que a verdade seja para o teu crescimento. Né? Quando a gente fala, as pessoas não dão retorno em processo seletivo, as pessoas não dão feedback verdadeiro, o quanto a gente cresce quando a gente ouve as verdades das coisas as coisas que precisam ser ouvidas para que a gente possa crescer. E muitas vezes as pessoas preferem não falar, não vou falar, não vou me incomodar. Mas não, muitas situações eu vivi de pessoas que chegavam para mim, gestores que chegavam para mim e diziam, olha, o fulano não está entregando, eu vou ter que mandar embora. E aí, na hora de mandar embora, diz pro cara assim, foi o pessoal do RH que mandou, eu não queria te mandar embora, porque tu é um excelente funcionário. O que tu fez para aquela criatura crescer? Ela vai sair da tua empresa e vai trabalhar noutra e vai fazer as mesmas porcarias que ela fez aqui, porque ela não teve a chance de crescer. Né? Então, o presente que a gente pode dar para as pessoas é um feedback verdadeiro, é poder falar, sim, os pontos que as pessoas precisam melhorar. Então, isso eu sempre trouxe para a minha vida e eu sempre faço isso com todas as pessoas. Se tu passar num processo de seleção comigo, tu vai ouvir de verdade porque tu não está entrando naquela vaga. Se tu passar num processo de seleção interna para assumir uma posição de gestão e tu não entrar, tu vai ouvir o que foram os que são os teus gaps. Por quê? Porque só assim, tu pode ser que no primeiro momento tu vai ficar brava comigo. Quem é aquela criatura para me dizer aquilo? Mas eu vou processar aquilo de uma maneira ou de outra, eu vou levar aquilo para minha vida. Né? Então esse é um mantra que eu trago. Né? O ótimo é inimigo do bom. Se eu não consigo fazer o ótimo, eu vou entregar o bom. E como tem gente que... mas é que tem muita gente que não entrega. Por que não entrega? Porque fica tentando fazer até chegar no perfeito e não consegue entregar. Porque o feito, né, é melhor do que o perfeito, assim como o ótimo é inimigo do bom. Né? Outra coisa, assim, Raquel, que eu acho muito importante, que é uma coisa que eu trago para minha vida, independente do grau que eu esteja numa empresa, numa escola, enfim, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém.
todos nós somos iguais e o que pode acontecer é Sim. algumas pessoas podem estar num cargo maior, ter nascido melhor do que outras, mas ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo tem algo para entregar, para contribuir com o ser humano. A imensa maioria das pessoas é do bem. Às vezes a gente fica olhando assim, muitas coisas ruins, muito assalto, bandido, mas a gente tem... E eu vejo isso, sabe como? Quando eu sou muito envolvida em ações de voluntariado. E se eu colocar aqui no grupo, no meu grupo de recursos humanos, gente, olha só, as famílias estão passando necessidade e colocar minha conta do banco para eu comprar a cesta básica, daqui a um pouco chove de doações. Né? Por quê? Porque a imensa maioria das pessoas é do bem. O que acontece é que a gente está esparramado. E quando a gente se junta, faz coisas maravilhosas, né? Então, isso também, para mim, é uma grande verdade, né? Outra verdade que eu procuro sempre mostrar para as pessoas é que o mundo é redondo. Que não adianta. O que a gente plantar, a gente vai colher. Então, assim, o mundo é redondinho e que o que é meu, é meu. Né? O que é do outro, assim, o que é da Raquel, e não adianta eu ficar de olho no que é da Raquel. Eu vou ter o que é meu, o que é meu de direito. E uma outra coisa que eu sempre procuro trazer para as pessoas e como lição de vida é que não sei fazer as coisas, não sei, é permitido, sabe, que eu posso ir buscar ajuda para resolver os meus problemas, porque eu não sou obrigada a saber tudo. E não é feio eu não saber tudo. O que é feio é eu dizer que sei e eu não sei e eu fazer uma porcaria, eu fazer uma entrega, porque só porque eu disse que eu sabia fazer e eu não sabia. Então, te trazendo isso, assim, eu queria que essas lives encerram. Quando a gente vê, a gente já passou 1 hora, né? Olha só, já são Quase 1 hora. já 10 minutos só. Eu queria trazer queria trazer algumas mensagens, assim, para nós como mulheres, já que a gente está comemorando, né, o Dia Internacional da Mulher, na semana, né, do Dia Internacional da Mulher, apesar de que a gente não para a mulher em todos os dias, queria trazer algumas mensagens, né, de vida, do que eu tenho visto, do que eu aprendi, do que eu aprendo todos os dias, que nós, mulheres, temos que sim ser mais unidas. Nós, mulheres, temos que valorizar as mulheres. O quanto a gente reclama do machismo, o quanto a gente reclama do posicionamento de dados que tu trouxe aí sobre o quanto as mulheres ganham menos do que os homens, o quanto as mulheres são desprestigiadas, e eu vou te trazer algumas coisas assim, muito sim. Eu fiquei apavorada quando outro dia eu sou diretora na ABRH, né, e Associação Brasileira de Recursos Humanos, e nós fomos procurar mulheres CEOs no Rio Grande do Sul para uma entrevista. Nós achamos uma mulher CEO. Quando tu vai avaliar as estruturas das empresas, tu vê muitas mulheres em cargos intermediários, mas o quão poucas mulheres a gente tem nos cargos de CEO, de presidente de empresa, de diretoria, né? Tu vai ver, aí assim, por um convite no ano passado, eu aceitei concorrer ao cargo de vereadora. Né? E não, de maneira nenhuma eu acreditava que eu ia entrar naquilo, porque eu sabia que era um mundo que não me pertencia, assim, mas eu fui para levar uma ideia. Sim. E o que eu me deparei nesse ambiente de machismo, sabe que a gente vê cotas para as mulheres, preencher cotas na política, monte de safadeza. E mulheres que eu mesma falei de eleição, vote mulher, nós temos que trazer... não, mulher não entende de política. Mulher não sabe de política, tem que deixar com esses homens, porque mulher não dá para se envolver em política, sabe? E aí eu vivi situações como gestora de recursos humanos em que mulheres gerentes de áreas iam fazer um perfil para selecionar alguém e elas me pediam para não contratar a mulher.
Porque elas diziam assim, ah, não, Laira, olha só, dá preferência por homem. Porque eu já tô cheia dessas mulheres que engravidam e que aí tem que ficar fora 4 meses, me deixam descoberta na área em licença maternidade. Eu ficava, gente, eu não tô ouvindo isso, eu dizia para assim, não pode ser, mas então assim, nós mulheres, o machismo começa em nós mesmos, né? O Por machismo começa nós, nas né? mulheres, Aí começa por nós. essa tua fala vem até meio que assim um puxão de orelha, né? E olha, um se liga, né? Então, vamos nos ligar, porque nós somos maioria, não somos? Somos maioria, Somos, né? Então, como tu mesmo falaste, na parte da política, se não temos tantas mulheres nos representando, é por quê? Porque não elegemos, né? Então, o sim, quanto também a gente deve, óbvio, lutar por isso, mas se posicionar, né? sim, e se E apoiar, né? exato, se apoiar, o apoio é tudo, né? A gente tem que, como a gente falou Uhum. antes, a gente tem que estar unidas, né? E não ter medo, né? Como é uma fala também dessa conversa que a gente teve muitas vezes, não ter medo de se arriscar e de se colocar, talvez, também em profissões que não são hoje tão. As mulheres não estão tanto no meio, sei lá, uma engenharia, quero ser motorista, não sei, enfim, né? Não ter medo de não se colocar, de não arriscar, de a luta dos sonhos, né? Dos seus desejos por ser mulher, né? A gente não pode É, não participar e não opinar por não ser do sexo masculino, ser do sexo feminino. sim, e sabe que dentro disso mesmo, assim, entrando lá nesse ambiente da política, eu vi, tu começa a te dar conta, né? No plenário, lá na Câmara, 13% só é formado por mulheres, tá? Na última eleição, Muito para deputado. pouco. E aí, quem é o eleitorado que coloca, né, tão poucas mulheres lá? Somos nós, Sim, né? somos nós. Somos nós que não nos respeitamos como mulher, em muitas situações, e é o que eu falo, assim, enquanto a gente não mudar essa nossa cabeça, Sim. começando em casa, eu acho que o puxão de orelha para nós, ele vai aí até no começo da fala, assim, quando a gente falou, É. quantas de nós fizemos ou achamos normal isso de colocar a menina para fazer o serviço doméstico e o Sim. menino não fazer o serviço doméstico. Eu lembro que quando eu namorei, quando eu comecei a namorar o Luiz, a minha sogra uma vez disse assim, ai, que absurdo, o namorado servindo a namorada, tinha que ser tu para servir ele. Gente, né? Porque, né, a gente tem que servir e a gente até aceita que essas gerações mais velhas, né, que Sim. a avó, que a sogra, que viveram isso, mas nós, as nossas filhas, né, nós não podemos aceitar isso, nós não podemos, e não é uma questão de ser feminista, é uma questão Não. de parceria, né, e é uma parceria que a gente tem que ter dentro de casa, uma parceria entre os irmãos, uma parceria entre o casal, que as pessoas se ajudem e Com que certeza. seja essa relação de parceria. Eu acho que a ajuda, né, o vou te ajudar em casa substituído pela parceria. Eu viajava feito uma maluca e o meu marido que cuidava das crianças. Ele que a Imagina. Rafaela também era bebê e ele ficava sozinho com a Rafaela e com o Arthur. Eu no E hotel em dava São Paulo, ele conta. me ligando. E dava conta, e trocava, e nunca reclamou, sabe, de ficar cuidando. Por quê? Porque eram opções. Ele tinha o privilégio de ficar mais perto das crianças do que eu, Sim, porque ele sim. trabalhava no fundo de casa, né? E Ah, aí, à noite, quando a babá ia embora, ele que tinha que ficar cuidando. ah. Mas eu vou me penitenciar por conta disso? Não, são opções que a gente faz de vida. Exato. Então, acho que isso é o mais importante, assim, é a gente se dar conta que a gente não tem que ficar se debatendo e se culpando, né? E a mulher tem muito disso, né, Raquel? Muito. Quantas e quantas Exato. mulheres que eu vejo e se culpar. Ah, eu sou culpada porque eu não tenho tempo com meu filho. Ah, porque eu queria brincar mais com ele. Ah, porque eu queria ficar todo dia. Não, são opções que a gente faz. Por quê? Porque tu não tá ali o dia inteiro com ele, porque tu tá trabalhando para dar uma condição de vida
melhor para os teus Sim. filhos, né? Então, tu não tem que ficar te culpando por conta E disso, aí, né? falando até um pouco dessa parte aí de filhos e de criança, né? Muitas vezes vale mais a pena tu ter ali 15 minutos com teu filho, mais 15 minutos para ele, né? Focados Sim, nele, do que tu ter, sei lá, uma hora e uma tarde que tu tá com ele, mas tu tá lá no computador, tu tá no celular, tu tá vivendo outro mundo, tu não tá com ele, né? é Porque as verdade. pessoas, a criança sente muito mais isso, né? Do que a gente, né? Uhum. Eu também tenho uma menina de 5 aninhos e é assim, né? Quando a gente chega em casa é mamãe, 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 quer atenção, quer isso, quer aquilo, e não adianta, não vai conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Ou tu dá atenção para a Sim. criança, ou tu vai e faz outra coisa. Uhum. E eu acho que isso é importante, assim, né, Raquel? A gente não é super mulher, né? Não é Mulher Sim, Maravilha, tu não é perfeita. Eu acho que isso que a gente tem que também se dar o direito de não ser perfeita. Te dá o direito da casa não estar arrumada, te dá o direito de sair com uma roupinha amassada, né? Do teu bebê não se saiu com uma roupa amassada. Eu lembro que minha mãe uma vez disse assim, olha que vergonha, porque tá toda amassada a camisa. Eu disse, paciência, entendeu? Não é vergonha nenhuma, não tive tempo de fazer nada. E essa coisa da gente poder se dar conta de que tu não é perfeito e não tem que ser perfeito. Né? A gente não tem que ser perfeito, a gente não tem que se preocupar em demasia, né, com o que o outro está pensando, com o que o outro está falando. Eu disse, olha, se falar alguma coisa, eu vou pegar, eu vou dizer assim, ó, quer pegar o ferro e ir lá na minha casa e passar roupa? Beleza, pode ir, não tem nenhum problema. E deixa a hora que tu quiser. Eu falo, uma vez a minha sogra colocando, botando a camisa do meu marido, disse, ai, negrinha, eu tô colocando aqui porque eu vi que tu não gosta muito de fazer isso, né? E eu disse, olha, tanto não gosto que eu vou lhe dar minhas camisas que estão sem botão pra senhora botar também, tá? Vou fazer o quê? Se exatamente. ela gosta. É isso Raquel, aí. acho que a gente tem que se despedir, senão vai Temos, né? cortar. Mas É, eu queria até fazer assim, meio que uma. Eu acho que tem algumas palavras assim bacanas e legais que ficam um pouco de tudo isso que a gente conversou, né? Primeiro eu queria dizer assim que eu acho muito, muito legal que tu falou no início, né, em relação às tuas redes sociais e tudo mais, que tu compartilha muito da tua vida, né? Tu falou um pouquinho aqui pra gente, né, bem brevemente de tudo que aconteceu, mas eu acho que tu está compartilhar essas tuas vivências, né? Com certeza isso não é para ti, mas é para quem tá lá te acompanhando e te vendo. E com certeza tem alguém que passou por aquilo, ou que está passando, ou que vai passar, e aquilo vai servir muito, e vai ajudar aquela pessoa. Então, às vezes é aquilo, às vezes a gente vai passar por determinadas situações que a gente não entende, mas às vezes não é pra gente, é pro outro, né? é verdade. Então, acho muito Uhum, legal porque a gente tem que ter coragem também para compartilhar, né, as nossas vivências, principalmente sim. aquelas que não são 100% alegria e coraçõezinhos, né? São aquelas que são mais Uhum. difíceis mesmo. E daí eu queria agora pedir assim para me ajudar a gente de repente pegar assim algumas palavrinhas, alguns tópicos aqui dessa live, né, pra gente trazer aqui pra galera. Eu acho que assim, uma das coisas que é uma palavra que para mim fica muito a questão assim da transformação, né? O quanto a gente precisa estar disposto, né, a se transformar, né, e não ter a síndrome de Gabriela, né? Eu vou ser assim, eu vou ser sempre É assim e assim. é isso Uhum. aí. Não, a gente tem que saber, né, lidar com a mudança, né, com as oportunidades. E eu acho que assim, tu já falou de algumas coisas que para mim são muito importantes, assim, né? Da questão da coragem, que Sim, todo mundo pode ter coragem. sim. Não reclamar, sabe aquela coisa da metade cheia do copo, metade vazia? É realmente a gente olhar a metade cheia do copo Exato. e a gente poder valorizar o que a gente tem e valorizar a luta e valorizar a Muito. conquista, né? E não se achar menos do que ninguém. Uhum. E tem uma coisa que eu falo que para mim é muito importante, assim, eu Uhum. valorizo muito e eu acredito que as pessoas se dando conta disso, a gente tem que ter humildade, Sim. mas a gente não nunca admitir ser humilhado, né? Então uma coisa é
ser humilde, Sim, mas jamais deixar de pisar em cima e ser humilhado. Né? Outra coisa que eu acho super importante em relação à resiliência, todas essas questões, é a gente poder nós fazermos esse nosso novo normal. novo normal. Tanto se fala do novo normal. O que é o novo normal? O novo normal é a gente que consegue fazer, é a gente buscando as oportunidades, é a gente não ficando reclamando por aí de tudo o que está acontecendo e culpar, né? Culpar a vida, culpar o governo, culpar o político, culpar o Bolsonaro, culpar o Lula, culpar não sei o quê. Sim. E uma coisa que eu acho que é muito importante para nós trazer sempre para a nossa vida é nunca se conformar, né, Raquel? Sim. Nunca se conformar. É nunca ficar naquela zona de conforto e achar que ali tá bom. É Sim. sempre achar que a zona de conforto está desconfortável. Então, sempre, em toda a minha vida, eu nunca fico parada ali esperando as coisas acontecerem. Eu estou sempre pensando num outro plano, estou sempre vendo o que eu posso fazer, de que maneira eu vou conseguir superar aquilo, qual é a minha alternativa. Eu não fico esperando ali que o raio caia na minha cabeça, né? Eu estou sempre me mexendo para ele não cair, né? Então, acho que essas são coisas importantes e também, assim, que a gente tenha muito claro que nós não precisamos ser os mais fortes, os maiorais, que nós precisamos sim ser gente boa, gente do bem, sempre olhar para o lado, sempre pensar no que a gente pode fazer também para ajudar o outro. Sempre vai ter alguém à nossa volta com dificuldade, não só dificuldade material, mas dificuldade emocional, e a gente pode com certeza ajudar, né, de alguma maneira. E aí isso traz muita gratifica muito, né? Muito mais às vezes do que o outro. Eu acho que como tu falou, esse novo normal, eu vejo assim que ele mudou um pouco, ele fez o mundo como todo, as pessoas mudarem um pouco a questão do individualismo, porque eu acho que o individualismo ele estava muito forte, sabe? E esse novo normal ele fez a gente parar de olhar um pouquinho só para dentro do nosso umbigo, né? E olhar para o redor, para as pessoas ao redor, para a gente passar a ter mais compaixão, né? Pelo próximo. E aquilo que a gente falou, é o amor, né? O amor transforma, não é o amor de homem e mulher, é o amor pela tua mãe, pelo teu pai, pelo teu vizinho, por aquela pessoa que tá doente, né? Então, quanto eu não pensar só em mim, óbvio que é importante, né? A gente pensar nos nossos desejos, nos nossos sonhos, nos nossos anseios e ir em busca disso. Mas é muito mais que isso, né? A gente não tá aqui só para viver para nós, para o nosso umbigo. A gente está aqui para compartilhar. O ser humano é isso, né? Viver em comunidade, não é viver isolado, mesmo que seja aqui pela internet online. Sim. O quanto a gente aprendeu a compartilhar e a oportunidade, assim, inclusive de negócios, né? Hoje eu faço muito mais negócios estando sentada aqui na minha casa, porque eu tenho oportunidade de trabalhar para o Brasil inteiro. Né? Outro dia eu fiz uma avaliação de um currículo de uma menina da Itália, que o marido dela foi para lá e ela quer voltar para o Brasil, e aí ela me viu nas redes sociais e aí me chamou para imagina, né? Eu disse, nossa, estou fazendo um atendimento lá na Itália, né? Que show isso. Mas são as oportunidades que a gente teve com a pandemia, né? Então, acho que isso é poder olhar, sim, as oportunidades e não ficar só reclamando, se queixando da vida. Eu acho que essas são as lições mais importantes. E hoje eu ouvi um termo, até vou ler esse livro, que é das mulheres, que é o antifrágil, né? O quanto nós mulheres, né, somos antifrágeis, né? E a mulher sexo frágil não, a mulher sexo antifrágil. Com certeza. Então acho que cada vez mais, né? Cada vez mais. Então tá, acho que vamos encerrar. Já passamos um pouquinho nosso tempo, a conversa estava muito boa. E eu acho que com certeza a gente vai ter oportunidade aí de estar conversando contigo sobre outros temas, né? Porque a gente tem muito aí a explorar, principalmente com as famílias, enfim, os pacientes, aqui trazendo mais para o nosso dia a dia aqui do nosso segmento, da nossa área. Então, com certeza a gente vai conversar de novo. Então, primeiramente, agradecer muito. Obrigada pela oportunidade, pelo teu tempo, por esse bate-papo. Foi muito legal.
de muito crescimento e de ao mesmo tempo também assim de como falar, de fazer a gente, de ajudar a gente a enxergar um pouquinho as coisas de forma diferente e ao mesmo tempo de deixar a gente também um pouquinho mais leve. Isso aí. Tá bom, Raquel, eu que agradeço, viu? Muito obrigada, agradeço a oportunidade. Sempre é bom poder estar compartilhando assim, esses aprendizados da vida e ajudando as pessoas a enxergar, né, às vezes as coisas de uma maneira diferente que eu não tinha parado para pensar ainda. É isso aí. Tá bom? Amém, então. Muito obrigada. Amém. Beijo, tudo de Sucesso. bom para vocês. Beijo. Tá, beijo, tchau. Tchau.